Por que que lúpulo no Brasil, sonho que virou realidade? Até pouco tempo, a gente acreditava que não era possível produzir lúpulo no Brasil. E com o esforço de muitas pessoas aí, hoje já dá para dizer que esse sonho virou realidade. Ainda temos muito a caminhar, vocês vão ver aí ao longo do curso, mas já conseguimos muita coisa. Então, falando rapidinho aqui sobre mim, o Luiz já deu uma introdução. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Unesp de Jaboticabal. Agora, em julho, obtive o título de doutor em genética e melhoramento de plantas, também pela Unesp de Jaboticabal. O tema do meu doutorado foi a adaptação de híbridos de lúpulo adaptados às condições tropicais. Então, desde 2017, eu trabalho com a cultura. Meu doutorado inteiro foi com lúpulo, realizando cruzamentos. Eu vou falar mais para frente, mas o lúpulo é uma cultura de clima temperado. Então, a ideia desse projeto de doutorado foi obter algumas variedades, alguns cultivares, né, híbridos, que sejam mais adaptados às condições tropicais. E eu vou falar para vocês mais para frente o que são essas condições tropicais. Então, eu sou especialista e consultor na cultura do lúpulo. Fui vencedor desse Bart Haas Grants. Para quem não conhece, a Bart Haas é uma empresa alemã, está entre as duas maiores da cadeia do lúpulo no mundo, e anualmente eles têm uma premiação que é para jovens cientistas. Então, no meu segundo ano de doutorado, eu submeti meu projeto para eles e fui um dos 6 vencedores do ano, como um jovem pesquisador na cadeia do lúpulo. Eu acredito que seja a primeira vez que alguém fora do hemisfério norte tenha conseguido uma premiação com eles. Em 2019, eu fundei a Lúpulo Tropical, que é a minha empresa de consultoria e pesquisa, e atualmente também eu sou diretor técnico, suplente, da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, a APROLÚPULO. A Lúpulo Tropical, consultoria e pesquisa, é uma empresa voltada para pesquisa, principalmente, melhoramento genético e a parte de consultoria. Então, a ideia é que ela atenda desde o desenvolvimento das variedades nacionais de lúpulo, passando pela pesquisa, o que eu quero dizer com pesquisa? Então, todas as informações que nós temos de lúpulo no Brasil são baseadas basicamente nos cultivos da Austrália, Alemanha, Estados Unidos, República Tcheca. Então, tudo o que nós vamos desenvolver no Brasil, a Lúpulo Tropical quer estar envolvida. Então, testar adubação nos nossos solos são totalmente diferentes, cada país tem seu tipo de solo. Então, por exemplo, aqui nós temos solos bem argilosos, solos arenosos e vários tipos dentro disso, solos ácidos. O clima em si, como que a temperatura influencia no cultivo, a quantidade de luz por dia, a quantidade de água, umidade do ar, tudo que está relacionado à pesquisa de base, que a gente chama, né? Então, desde a pesquisa mais básica possível até a pesquisa avançada, que entra no melhoramento genético, a Lúpulo Tropical está envolvida. A gente tem parcerias com a Unesp de Jaboticabal, com a USP de Ribeirão Preto, com a Exalc de Piracicaba, e sempre procurando parceria com universidades e institutos de pesquisa para trazer resultados para a cultura no país. Atualmente, a Lúpulo Tropical está incubada na InovaJab, que é a incubadora de empresas da Unesp de Jaboticabal. Possui uma área de teste na Unesp de Jaboticabal, que é a área que foi meu doutorado, e hoje ela continua como teste, mas pela empresa agora. E tem uma área pequena de teste em Boa Esperança do Sul. E em breve devo ter mais uma área teste / comercial em Matão, que é a cidade onde eu resido atualmente. São 5 anos de pesquisas, que é desde o começo do meu doutorado. Do meu doutorado, 2 cultivares estão em testes em clientes mais antigos da consultoria. Aqui nessa imagem que vocês podem ver à direita, é uma das cultivares que veio do desenvolvimento do meu doutorado. Vocês podem observar, então, que é uma planta bem produtiva. Essa aqui é do primeiro ano dela de produção.
É uma planta que cresceu sem influência nenhuma de iluminação artificial, de nada de especial. Ela só foi cultivada como uma planta comum, com adubação, irrigação e manejo fitossanitário. E atualmente a gente está importando algumas matrizes dos Estados Unidos, plantas femininas e plantas masculinas, para continuar os cruzamentos. Inclusive, essa semana eles chegaram no Brasil, agora eles vão passar um tempo de quarentena, e em breve já devem estar no campo para começar os testes com elas. A parte de consultoria, atualmente a Lúpulo Tropical tem 13 clientes, distribuídos em 5 estados, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Alagoas. Somados, os clientes da Lúpulo Tropical que estão ativos e os que estão agora em janeiro, uma parte começa, então eles já estão com a área pronta, recebem as mudas em janeiro e começam, dá aproximadamente 6 hectares. A estimativa aqui no Brasil hoje, a gente tem em torno de 40 hectares. Então, a Lúpulo Tropical cuida aí de aproximadamente um pouquinho mais de 10% do lúpulo que é produzido no Brasil hoje está sob a tutela da Lúpulo Tropical. Aqui é uma imagem de um dos clientes. Então, vamos lá, vamos começar sobre o que é a cultura. De novo, eu peço desculpa para aqueles que já conhecem a cultura, mas eu acredito que deva ter bastante gente que não conhece. Então, eu quero partir desde do zero mesmo. Então, o nome científico é Humulus lupulus, popularmente conhecida como lúpulo. Ela é uma planta trepadeira. Então, basicamente, o lúpulo é um cipó. Vocês podem observar aqui na imagem, à esquerda está a estrutura que a gente costuma chamar de treliça ou hop yard, que é a estrutura que o lúpulo é conduzido. E por que ele é conduzido nesse tipo? Justamente por ser uma trepadeira. Ele é como se fosse um cipó. E é um belo num cipózão. Ele vai aí de 5 a 7 metros e em aproximadamente 5 meses. É uma planta que cresce assim, tem um crescimento absurdo, vigoroso. É coisa assim de um dia que você não vê ela tá na reta do seu olho, no outro dia você já não alcança ela com a mão. Vocês podem observar, então, aqui a altura do caminhão. O caminhão deve ter ali uns 3 metros de altura. E o lúpulo ao lado. As treliças normalmente têm aí entre 6 e 7 metros. Então, vocês podem observar que realmente é uma planta diferente do que a gente está acostumado, que exige cuidados. Vocês devam imaginar que trabalhar com plantas nessa altura, nesse comprimento, não é fácil. E imagina que ela chega nesse tamanho em poucos meses. Então, vamos ver mais sobre ela. Aqui, basicamente, ela é da ordem Rosales, da família Canabaceae, e o gênero Humulus. Nessa imagem aqui, acho que vocês devem conseguir ver meu mouse aí. Então, a gente pode observar a folha dela. Aqui, quando eu falar cone, o cone é a flor feminina. Então, esse formatinho aqui é o que a gente chama popularmente de cone. Na verdade, não é uma flor, é uma inflorescência, mas vamos falar flor para ficar mais fácil. Aqui a gente pode observar a inflorescência masculina. Ela é bem diferente, ela é bem pequena. Para exemplificar, a flor masculina, a flor feminina tem de normalmente 2 a 5 centímetros. A feminina, o cacho inteiro dela aqui tem uns 10 centímetros. Então ela é bem pequenininha. Aqui a semente do lúpulo, tem um embrião espiralado. E aqui a flor feminina antes dela formar o cone. A descrição botânica. Então, ela é uma planta herbácea, alógama. O que é alógama? Ela faz fecundação cruzada. Ela é perene. Essa é uma informação muito importante. Por quê? Uma planta perene é uma planta que ela vai ficar por anos e anos. A gente pode comparar aí com uma frutífera, por exemplo. Uma planta de safra, que a gente chama, né, anual, a gente pode falar aí soja, milho, né, uma vez que você colheu, tem que plantar de novo. No caso do lúpulo, não, você vai colher a planta, então a gente viu ali aquele cipózão comprido, você vai cortar ela inteira, no topo, na base, e a partir daí vai levar para o beneficiamento, e
ela vai rebrotar. Então, por isso que ela é considerada perene. Folhas opostas, pecioladas, largas, serrilhadas. Isso aqui são informações assim botânicas, não vem muito ao caso. Vocês só podem observar que existem vários tipos de folhas de lúpulo. Até mesmo dentro da própria planta, a gente encontra folhas diferentes às vezes. Normalmente esse formato aqui, que parece mais um coração, são nas folhas jovens, e depois ela parte mais para esse formato aqui. Esses dois são um pouco mais difíceis de encontrar. Aqui, eu dei até um destaque aqui para a família Canabaceae, por quê? O lúpulo tem um primo, né? O lúpulo faz a cerveja, que deixa uma galera feliz, e a prima dela, a cannabis, faz algumas outras coisas que deixa mais gente feliz também. Então, a família Canabaceae tem esses dois gêneros, a cannabis e o húmulus. São duas culturas de importância econômica, deixando polêmicas de lado e opiniões, que movimentam bastante dinheiro. O lúpulo, ele tem 3 espécies. O Humulus yunanensis, que ele é mais presente na Ásia, e ele é um pouco mais, como que eu posso dizer, ele não tem importância comercial. E o Humulus japônicos, que também pode ser utilizado como ornamental, mas assim, economicamente não tem muita importância. E o lúpulo que a gente está acostumado é o Humulus lupulus. Ele possui 5 variedades. Então, essas variedades são encontradas naturalmente aonde? Na Europa, no Japão, e temos 3 americanas. Essas 3 americanas, elas acabam se intercruzando, elas acabam se encontrando e fazendo híbridos naturais entre elas. E hoje, as cultivares, as variedades que são comerciais, basicamente são cruzamentos dessas americanas com as europeias, com a europeia. Aqui, ó, eu acabei de falar, então, as americanas aqui a gente pode ver que elas acabam se cruzando. Nessa imagem a gente pode ver o lúpulo num ambiente natural dele. Uma coisa interessante é que esse nome, Humulus lupulus, tem origem grega, né, do latim. O humulus tem a ver com humus, né, terra, que o lúpulo gosta de solos muito férteis, então por isso ele recebe essa parte do humulus. E o lúpulus tem a ver com lobo, devido a essa ação predatória da planta. Aqui a gente está vendo ela numa planta grande, mas em plantas, árvores menores, muitas vezes ela sobe em cima da árvore e tampa. Quem está acostumado aí com Mata Atlântica vê bastante cipó, que eles acabam subindo em cima das árvores e tampando elas. Muitas vezes elas acabam morrendo. E o lúpulo tem essa característica. Então, eles chamaram de lúpulos em homenagem ao lobo, porque o lobo ataca as suas presas por cima. Ele pula por cima delas e mata elas. E aí que tá. Vocês podem perguntar, então, que foi a primeira pergunta quando eu ouvi lúpulo a primeira vez, quando eu comecei a tomar cerveja artesanal na faculdade ainda, olhar sobre ingredientes, vi lá lúpulo. E fui procurar saber, mas o que é lúpulo, né? Dei uma pesquisa lá no Google, vi o que era, e a informação que mais me chamou a atenção é por que o lúpulo não é cultivado no Brasil? Eu falava, pô, mas como que não é cultivado, cara? Tudo cresce aqui, pensava, né? Pelo menos algum lugarzinho do país vai ser possível cultivar ela. Isso foi uma pesquisa lá para 2009, 2010. E depois deixei quieto o assunto, né? E hoje, entendo melhor, né, pesquisando muito sobre a cultura, a gente entende que o grande problema, muitas vezes foi falado, isso é um erro que a gente está aos poucos conseguindo eliminar, mas ainda muita gente tem isso em mente, que o lúpulo precisa de frio para crescer.
E é uma mentira. O lúpulo não precisa de frio para crescer. O frio ajuda? Sim, ajuda. Eu vou entrar em detalhes. Mas ele cresce sem o frio. Ele produz sem frio, ele tem qualidade sem frio. Então, o frio não é um limitante para produzir lúpulo. O que é o grande problema? É a latitude. E por que a latitude? Quanto mais longe da linha do Equador, maior fica a latitude e maior o fotoperíodo, ou seja, maior a quantidade de luz durante o dia na estação da primavera-verão. Então, aqui vocês podem observar as principais regiões produtoras de lúpulo. Vocês veem que todas estão dentro dessa faixa de latitude, de 35 a 55 graus, seja norte ou sul. Então, aqui a gente tem a principal região produtora dos Estados Unidos, o Vale do Yakima, que recebe, no período máximo do verão, as plantas chegam a receber quase 16 horas de luz por dia. Na Alemanha, em Hallertau, as plantas recebem quase 17 horas de luz por dia. Vocês imaginam um dia com 17 horas? A China, apesar de não ser muito divulgado, mas é o terceiro maior produtor de lúpulo do mundo. Outros países produtores que têm se destacado, Austrália e Nova Zelândia. Como que, apesar de o cultivo do lúpulo sempre ter sido no hemisfério norte, no hemisfério sul a gente está começando, caminhando há um tempo, graças aos esforços da Austrália, Nova Zelândia, com muito melhoramento genético, eles foram desenvolvendo variedades que se adaptaram a regiões deles, né, já que o lúpulo não é nativo de lá, e hoje são os lúpulos mais desejados do mundo, vêm daqui. A África do Sul foi o primeiro país fora dessa latitude que conseguiu produzir lúpulo. Tudo bem que eles estão na latitude 34, mas foi através também do melhoramento genético. Então é isso que a lúpulo tropical quer, que daqui 20 anos o Brasil faça parte, isso aqui fui eu que coloquei, né? O Brasil faça parte, é o ponto em Ribeirão Preto, só para ilustrar que em Ribeirão Preto, no verão, no solstício, a gente chega aí a 13 horas e 30. Então, vocês podem ver uma grande diferença, né? E para a planta faz muita diferença, eu vou explicar já. Então, o futuro, o que a lúpulo tropical quer, deseja e vai lutar por isso, é que quando forem fazer esses gráficos, essas ilustrações de países produtores de lúpulo no mundo, o Brasil esteja aqui, e seja eles colocando essa faixa de latitude ou não, mas que nos marquem aqui. E aos poucos, muito graças à Prolúpulo, a gente está caminhando para isso. Hoje o Brasil já faz parte da Convenção Internacional de Produtores de Lúpulo, a gente já está lá no site deles, eles já sabem que a gente já produz, nós já informamos dados técnicos para eles, então aos poucos a gente vai marcando território. Qual que é a solução que a gente encontrou para essa falta de quantidade de luz por dia? Antes de eu explicar o porquê da solução, eu vou explicar. Eu falei que o problema é a falta de quantidade de luz, mas eu não expliquei o porquê. E o porquê é o seguinte: o lúpulo, ele é uma planta de dia curto. Quando eu falo uma planta de dia curto, ela quer dizer que ela precisa, por exemplo, de 8 a 9 horas de luz por dia para florescer. Vai parecer um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar aqui. Então, esse é o motivo dos primeiros testes de lúpulo aí há 6, 7 anos atrás no Brasil terem dado certo. Por quê? Porque vou até voltar nesse, 8 a 9 horas de luz por dia a gente tem. Em Ribeirão Preto aqui a gente tem 13h30. Então, ótimo, a planta floresce. Agora, qual que é a diferença? Uma planta de dia curto, ela só vai florescer quando esse dia começa a diminuir.
E o que acontece? Vamos pegar essas duas situações, o Vale do Yakima e Hallertau. Enquanto o dia está crescendo, está aumentando, a planta não floresce. E aqui no Brasil, com fotoperíodo curto, ela fica confusa e acha que já está com o dia curto. A gente já tem poucas horas de luz. Então, ao invés dela crescer, chegar no topo aqui da treliça, soltar os braços, que é aonde vai... mais para frente eu tenho uma imagem, vou mostrar para vocês. Aonde saem esses braços, que vão sair as flores, sai apenas uma florzinha. Então, vocês imaginam que um braço que pode ter 20 cones, 30 cones, ela vai ter um cone. E uma planta que teria 6 a 7 metros, 5 a 7 metros, vai ter 3. Então, ao invés de você produzir 1 quilo, vamos supor, de uma planta, 1 quilo de lúpulo fresco, numa planta de Yakima, lá eles produzem muito lúpulo, você vai produzir 100 gramas, com muita boa vontade, 200 gramas. Então é aí que está o diferencial. Essas imagens aqui são de um pesquisador da Flórida, também não é um estado produtor de lúpulo, e tem um fotoperíodo um pouquinho maior que o nosso de Ribeirão Preto, tipo 14 horas, meia hora a mais. E eles começaram a testar a iluminação lá, assim como muitos testes começaram a ser feitos aqui no Brasil. E o que a gente percebeu? Que com a iluminação artificial, a planta continua achando que é dia, a gente aumenta o dia dela com a iluminação, ela completa esse ciclo de desenvolvimento, ela cresce, ela solta os braços, e aí quando a gente desliga essas lâmpadas, ela vai emitir as flores, assim conseguindo uma produtividade maior. Então, resumidamente, ela precisa de poucas horas para florescer, mas para ser muito produtiva, ela precisa de muitas horas. E essas muitas horas a gente não tem. Acho que agora eu resumi bem para vocês. Então, aqui, ilustrando, ela é uma planta dioica. Dioica quando a gente tem macho e fêmea separados. A direita é uma planta macho e a esquerda é uma planta feminina. Vocês podem observar que são bem diferentes. Aqui vocês podem ver como uma planta muito produtiva, e isso aqui realmente é um padrão americano de produção. Vocês podem observar aqui, ó, que os cones estão saindo praticamente com menos de 1 metro aqui. Então, assim, é uma produtividade absurda, e que a gente só vai conseguir produtividades igual a americana e alemã com muito melhoramento genético. E manejo, claro. A flor masculina, rapidinho, só para vocês verem aqui, ela está em formato de panícula. Essa panícula se agita facilmente. O pólen do lúpulo é como se fosse uma poeira, ele é minúsculo, muito difícil de ver. Então, assim, a flor masculina, a planta masculina não tem utilidade nenhuma comercial, ela é só para melhoramento genético. Eu estou falando isso porque, às vezes, algumas pessoas procuram tentar conseguir plantas masculinas ou sementes, jamais comprem sementes de lúpulo, porque além vocês imaginam que, por exemplo, uma panícula dessa pode fertilizar centenas e centenas de plantas. Seu cone vai passar a ter semente. Cervejaria não quer cone com semente. Semente altera as propriedades químicas do lúpulo e vai ser difícil vender. Só que muita gente, tem gente que tem mais conhecimento, tal, quer tentar fazer cruzamentos, ótimo. Só que ainda as áreas são meio espaçadas, mas futuramente nós vamos ter mais áreas concentradas de lúpulos, né, regiões produtoras. E o macho, a partir do momento que você tem um macho na área, ele pode fertilizar centenas de plantas. Se isso não for visto, essas plantas vão formar sementes, essas sementes vão cair no solo, elas vão germinar, e a partir daí vai virar uma bagunça. Por quê? Porque se você tinha uma cultivar, vamos pegar o Cascade, que é um dos mais conhecidos, a partir do momento que você cruzou, aquela semente dela, ela vai ser metade Cascade e metade o pai, ou seja, ela é uma coisa nova. E para quem conhece um pouco de cruzamento de plantas,
99% do que sai, de novo, é ruim. O 1% é difícil de achar e demorado. Então, a chance de fazer desculpe a palavra, mas fazer cagada trabalhando com planta masculina de lúpulo é grande, tá? Então, evitem. Jamais comprem sementes. A gente tem viveiros, inclusive patrocinadores do evento, apoiadores do evento, e assim, são viveiros legalizados, que têm nota fiscal, que vão te entregar uma muda de qualidade, vão te entregar uma muda que você tem certeza do que está recebendo. Então, evitem dor de cabeça, tá? As flores femininas, então, elas são basicamente conhecidas como cones. Aqui vocês podem ver o desenvolvimento delas. Essa parte compridinha aqui é o estigma, que é onde está o ovário. Vocês podem ver que aqui em cima tem as brácteas. Essas brácteas, elas vão crescendo e vão dando esse formato que a gente chama de cone. Aqui é um cone em desenvolvimento ainda, e aqui é um cone formado. Tem vários tipos de cones, tá? Uma variação muito grande. Aqui vocês podem observar alguns. Alguns são maiores, outros menores. Alguns têm as brácteas bem apertadas, como o Cascade, o Comet. O Centennial já é um pouco mais fofo. A Victoria aqui, Gold, já tem o cone, as brácteas mais abertas. Isso aqui tem influência na secagem, principalmente. Um cone mais fechado demora um pouco mais para secar, um cone mais aberto seca um pouco mais rápido, mas são características das plantas, e isso é independente de manejo, é o formato que é genético delas. O fruto do lúpulo, então, você só vai descobrir esse fruto se você fizer cruzamento, né? Então, aqui a gente tem um cone seco, a semente fica localizada aqui. Uma coisa interessante é que a bráctea com a semente tem essa ação aqui na minha terra a gente chama de helicópterozinho, não sei como vocês chamam, e é uma função de dispersão. Então, é por isso que eu digo para tomar cuidado com a planta, porque vai dispersar pela área com o vento e vai germinar e vai te dar muita dor de cabeça. Esse aqui é o ciclo do lúpulo. Ele é uma planta perene, mas que se comporta como uma planta anual. Então aqui ele tem, vamos imaginar que é uma planta de segundo ano, ele tem a rebrota, ela brota, ela começa a crescer, e aí ela precisa ser conduzida. Nessa condução você vai fazer o treinamento dos brotos, tem todo um jeito, toda uma técnica para fazer esse treinamento. A partir do momento que o treinamento foi bem feito, as plantas vão começar a crescer, vão chegar ao topo, soltar os braços, que eu falei que é importante. Vocês imaginam, uma planta que não tem o fotoperíodo ideal, que o manejo não está sendo bem feito, muitas vezes ela floresce. Tem cultivar que é mais sensível à falta de luz, outros menos. Eu não estou falando que é mandatório utilizar iluminação artificial no Brasil. Tem plantas que crescem bem, produzem bem, sem iluminação artificial. Mas para você ter uma boa uniformidade, uma maior produção, a iluminação ajuda demais. Então, você imagina que algumas variedades, sem iluminação, florescem dessa altura aqui, e ao invés de ter esse braço aqui com um monte de flor, ele solta só uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Tem até um exemplo de um cliente que a gente estava fazendo um teste de iluminação, e a gente contou numa planta, ela tinha, sem iluminação, a planta inteira tinha, acho que era 96 cones, acho que era isso. E uma com iluminação, um braço dela que a gente pegou tinha 40. Então, 2 braços daria praticamente uma planta inteira. E a planta tem muitos braços. Após os braços saem, formam-se as inflorescências, os cones vão maturando, amadurecendo, e chega o momento da colheita. Essa última etapa, dificilmente vocês vão ver. Se vocês verem essa etapa, é porque alguma coisa deu errada no cultivo. Por quê? Porque nessa etapa aqui, a gente corta a planta em cima, corta a planta embaixo e leva o beneficiamento. Isso aqui vai acontecer quando? Quando, por exemplo,
seu dimensionamento de colheita não foi bem feito, então você está com muita planta e não tem pessoal ou equipamento suficiente. Seu dimensionamento de secagem não foi bem feito, então você está precisando colher, mas não tem aonde pôr para secar e tem que deixar a planta no campo. Esses são os fatores que vão fazer você ver isso daqui. A não ser que seja um teste e você quer saber como que ela fica. E garanto que ela fica bem feia, parece que está doente, parece que está morrendo, mas é que ela vai passando os nutrientes dela para as raízes, para os rizomas e vai perdendo a vida, essa parte aérea, porque ela se comporta como anual. Então, necessita de frio para crescer? Bom, quem está prestando atenção sabe que isso é uma fake news, né? Não, ela não precisa de frio para crescer. Se ela precisasse de frio para crescer, a gente não tinha área aqui em São Paulo, não tinha área em Minas, não tinha área em várias cidades, em Brasília. Não precisa de frio para crescer, ela cresce sem o frio. E é cultivada na primavera-verão. Então, aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês, para não ficar maçante. Aqui é um cultivo pós-safra, aqui antes e aqui pós-safra, aqui já foi, vocês podem ver que o sisal está cortado, aqui ele foi colocado e nevou. Aqui é uma escala fenológica, né, que eu mostrei ali rapidamente. Aqui eu não vou me ater muito, acho que eu estou falando bastante, né, já foi mais de meia hora. E aqui são os desenvolvimentos. Então, essa aqui é uma foto do início do meu doutorado, tentando entender ainda como eram as plantas, lá no comecinho de 2017, conhecendo elas. A fase 3, que a gente chama, vai da poda até o fim do crescimento em altura. Aqui vocês podem observar, ó, que normalmente plantas de primeiro ano, elas são menos robustas, assim. Às vezes a gente nem consegue subir a quantidade de hastes que são desejadas. Vocês podem observar, por exemplo, que essa daqui, ó, ela chegou a soltar, não sei se dá para ver bem na foto, mas chegou a soltar uns braços. Essa daqui ainda não. Teve algumas aqui, ó, aqui mais para trás, essa daqui foi uma que floresceu antes. Aqui eu tinha 10 variedades, então cada uma se comportava de uma forma. A segunda fase, que engloba a 5 e a 6, é o florescimento, né, a floração. Então, aqui a gente observa o bracinho com as flores, essas são todas fotos do meu experimento na faculdade. O desenvolvimento, então aqui como eu disse, ó, os cones, as brácteas começam a crescer, vão dando formato de cone. E aqui, ó, isso ilustra bem o que eu disse bastante até agora, o comportamento diferente das plantas. Vocês podem observar que formou os braços, né? E tem mais cones. Esse daqui é a questão que eu falei. Ao invés de soltar um braço, ela solta só uma flor. Então, vamos comparar essas duas aqui, ó. Cada cone normalmente pesa 1 grama. 1 grama, né? Cada cone pesa 1 grama. E aqui, essa planta tem, nesse pedacinho aqui, 2 gramas. Nesse braço, nós teríamos 2, 3, 4, 5, no mínimo 6. Não é um braço muito comprido, mas teríamos 6. Então, 3 vezes mais nesse braço do que nessa haste inteira, que aqui poderiam ser 2 braços. Então, essa é a influência da luz no lúpulo. Os cones vão... Aqui, ó. Olha que perfeito. Ilustrado perfeitamente. Nem lembrava dessa imagem. Então, aqui a gente pode ver. Essa é uma planta que a gente pode dizer que ela teve sucesso em florescer? Teve sucesso em florescer. Ela é uma planta produtiva? Depende do ponto de vista. Ela produziu bastante? Não. Uma planta desse jeito não é economicamente viável. Não vale a pena produzir lúpulo para produzir lúpulo assim. E aqui, a maturação dos cones. A cor deles vai mudando. Vocês podem ver que ele fica com uma cara um pouco mais áspera, ele fica mais seco. Quando você aperta ele, esse cone aqui, ele é macio. É como se você estivesse apertando um algodão. Esse aqui é como se você estivesse apertando uma palha de milho, por exemplo. E aqui dentro do cone, as brácteas, né, que são, quando eu falo brácteas, são essas partes da planta aqui.
E a lupulina. A lupulina é o alvo de interesse do lúpulo. O lúpulo é cultivado por causa desse, que parece um pó, mas são glândulas. Glândulas com óleo. É por causa dela que a gente cultiva lúpulo. Rapidamente, eu vou passar pelo histórico do lúpulo. Tem registros de lúpulo sendo utilizado desde da época do Antigo Egito. Os romanos utilizavam como planta ornamental, como alimentação. Na Idade Média, como erva medicinal, utilizado em chás. O lúpulo, ele tem muitas propriedades medicinais. Então, desde a medicina antiga, então eles utilizavam para chás, infusões e banhos, para problemas de insônia, problemas digestivos. Dizem que colocavam lúpulo no travesseiro para ajudar a dormir. E ele tem muitas funções, muitas mesmo. E os primeiros usos na cerveja. O primeiro documento que cita lúpulo na cerveja vem de 9 a.C. O primeiro campo de lúpulo registrado está na Baviera, na Alemanha. No século XIII, em Flandres, na Bélgica, já fazia parte da produção. Os monges utilizavam sistematicamente o lúpulo. E hoje o lúpulo basicamente é para dar amargor e aroma. Nessa época ele era utilizado como conservante. Ele é bacteriostático, ele tem ação bactericida. Então ele era usado para uma maior durabilidade na cerveja. Então, para evitar problemas de conservação, porque ele tem essas propriedades. E tem essa, não me atrevo a dizer o nome, mas a lei da pureza da cerveja, foi instituída pelo Duque Guilherme IV, na Baviera, e ele estabelecia que, para ser considerado cerveja, alguns ingredientes são obrigatórios, como água, o malte e o lúpulo. Posteriormente, foi adicionado o fermento, que na época eles não sabiam, né, que existia as leveduras, não tinha microscópio, então não tinha como saber. Mas para ser considerado cerveja, esses 4 ingredientes têm que estar presentes. E por que a lupulina é importante, então? Vocês podem ver aqui, como eu disse, ela parece um pó, mas ela é uma glândula. Dentro dessa glândula está cheia de óleo. Ela tem resinas que vão proporcionar um amargor, tem polifenóis e tem óleos essenciais, que vão ser responsáveis principalmente pelo aroma na cerveja. O interesse comercial, como eu disse, é pela flor feminina. E aqui a gente pode ver até melhor. Quem já teve a oportunidade de pegar um lúpulo assim na mão sabe do que eu estou falando, do aroma que exala. Quem tiver a oportunidade, a primeira vez, de pegar um lúpulo, principalmente a hora que ele está maduro, com a lupulina bem amarela, assim, bem dourada, põe na mão, dá uma esfregada e cheira assim. A mão vai ficar oleosa, o cheiro é uma coisa fantástica. Cada lúpulo tem um aroma diferente putz, é uma coisa assim... Eu sou apaixonado pelo cheiro de lúpulo. Na cerveja também. Então, nessa lupulina, o que a gente vai ter? Vamos ter os alfa-ácidos, os beta-ácidos e os óleos essenciais. Essas características definem cada variedade. Então, cada variedade é uma combinação desses elementos. Hoje já são catalogados mais de 1000 compostos nos óleos do lúpulo. Então, cada porcentagem, tem 4 principais. Dentro desses 4 há variações, né? E essas variações também, elas que definem cada variedade de lúpulo. Então, cada lúpulo é basicamente único. Por que ele é importante na cerveja? Para o amargor, importante para o sabor, para a durabilidade, principalmente para o aroma e amargor. Os alfa-ácidos, eles contribuem com o amargor característico. Os beta-ácidos apresentam a ação antisséptica, como eu disse, pelo poder bacteriostático. E os óleos essenciais são responsáveis por aromas e sabores. Quando eu falo sabor, o lúpulo não é exclusivo, tá? A gente tem a água influencia, a levedura influencia, o malte influencia demais. É a combinação de tudo isso que vai dar todos tanto o aroma como o amargor,
como o sabor da cerveja, mas o lúpulo se destaca mais pelo amargor e pelo aroma. A gente tem as classificações para as variedades de lúpulo, tá? As de aroma, normalmente as de aroma, o teor de alfa-ácido varia entre 3 a 5%. Os lúpulos de amargor, que o teor de amargor e super amargor, que são mais novos, né? O teor de alfa-ácido vai entre 8 e 18%. E os de uso duplo, que hoje são os que estão mais na moda, assim, que eles podem ser usados tanto para amargor, no começo da fabricação, na fervura, como para aroma, no final, no dry hopping. Aqui o Magnum é um lúpulo que a gente conhece por ser de amargor. 97% do lúpulo hoje é utilizado na indústria cervejeira. E o 3% é utilizado nas outras indústrias. Então, aqui agora, eu vou mostrar algumas coisas que são utilizadas no lúpulo, e muitas aqui no Brasil já. Que o lúpulo tem utilização e não é só para cerveja. Então, aqui é um calmante, tá? É um calmante à base de lúpulo. Aqui é um café. Esse foi desenvolvido no Paraná, se eu não me engano, e a gente tem uma aqui em Ribeirão Preto, da Lund, eu não sei se vocês conhecem a cervejaria Lund de Ribeirão Preto, eles desenvolveram um café lupulado. Aqui é o molho, são molhos, né? Maionese, molho, hoje já tem ketchup, molho de pimenta, tudo lupulado. Essa empresa Hops é uma empresa brasileira, ela utiliza lúpulo em suas receitas. Ela faz receitas à base de lúpulo, que contém um lúpulo, né? Ela também, essa Hops também é a mesma empresa que faz esses molhos da Budweiser. Não sei se vocês já viram por aí. O da Budweiser é até mais fácil. Esse aqui eu encontro aqui em São Paulo, a gente encontra bastante. Esse daqui eu acho que é mais fácil de encontrar. São lúpulos não, são molhos também que utilizam lúpulo. Shampoo, esse aqui é para ajudar a dormir, né? Calmante, molho. Essa água foi uma empresa do Paraná que fez, uma água lupulada. Mais um café aqui, ó, café com dry hop de lúpulo. E aqui, ó, por exemplo, tem outras, fora alimentação, fora essa parte farmacêutica, tem algumas utilizações interessantes. Na Europa, o pessoal está tendo muito problema com, eles chamam a queda das abelhas, né? Que as abelhas estão reduzindo drasticamente. Tem problemas com utilização de inseticidas, mas um dos grandes problemas que eles têm lá é esse ácaro, que chama Varroa destructor. Ele infecta as colmeias e ele, se eu não me engano, quando ele pica a abelha, ele morde a abelha, ele passa um vírus para ela que ela acaba morrendo. E tem um produto à base de lúpulo que é utilizado para controle desse ácaro. Por ser um produto à base de lúpulo, é um produto natural, então não tem problema nenhum usar nas colmeias. O mel pode ser consumido tranquilamente. Tem mais também alimentação, ornamentação. E aqui tem um estudo que foi realizado há um tempo atrás, utilizando o lúpulo em tratamento de Alzheimer, tratamento de vários tipos de câncer, principalmente para câncer do colo. O lúpulo tem ótimos resultados. Em especial, essa molécula dele, esse óleo essencial dele que chama xantolmol, o preço dele nos últimos anos disparou, porque ele é um composto que tem pouquíssimo, o lúpulo acho que tem cada lúpulo tem 0,1% dele normalmente, e assim, ele tem propriedades medicinais gigantescas, mas muitas, muitas, muitas mesmo. Aqui na ornamentação, então, acredito que em breve nós vamos começar a fazer alguns casamentos em lupulau aí. Ornamentação, aqui, ó, nessa foto do prato, são brotos de lúpulo. Não aquele broto
Na verdade, tem duas formas. Tem o broto que sai debaixo do solo, que é um branquinho, que eles chamam de aspargo de lúpulo. Esse aspargo de lúpulo tem reportagens falando que na Europa o quilo dele chega a custar mais de 1.000 euros. Por quê? Porque ele só dá numa época do ano lá e é difícil conseguir porque ele sai debaixo do solo. E também tem o broto do lúpulo que sai. Eu devo ter mais alguma foto aqui dessa brotação saindo. É utilizado na alimentação. E aqui eu vou mostrar para vocês agora o lúpulo na mídia, né? Muitas pessoas, não só na mídia, né, mas na utilização dele, não dão tanta atenção e depois que conhecem o lúpulo começam a prestar mais atenção de como ele aparece. Então, vira e mexe, já recebia pelo menos umas 3, 4 ligações de empresas de marketing, de publicidade e propaganda, tentando conseguir lúpulo fresco para comercial, tentando ir em fazenda para gravar comerciais. E assim, é uma coisa que eu não fazia nem ideia, mas paga super bem. É uma oportunidade. Às vezes quem tem contato com essas indústrias, assim, não é uma coisa recorrente, não é uma coisa que vai acontecer toda hora, mas pode ser que aconteça. Inclusive, eles têm o dom de procurar a gente logo depois da safra. Acabou de colher, começa a aparecer o povo, vocês não têm lúpulo. Não, tia, acabou de colher tudo. E assim, teve gente que já me procurou 2 vezes, eu falo, moço, procura um mês antes que você consegue, mas não, eles sempre procuram em junho, julho, que são os meses que não tem lúpulo no Brasil praticamente em lugar nenhum, tem pouquíssimos lugares que tem lúpulo nessa época. Aqui são algumas cervejas com lúpulo nacional. Então, essa Märzen aqui da Baden-Baden foi uma comemorativa que eles fizeram. Essa daqui é da Dádiva. Essa aqui é muito legal, que foi uma cerveja que eles utilizaram só os produtos aqui de São Paulo. Isso já faz uns 2 anos. Hoje, por exemplo, já fizeram, então, tipo, a levedura, a água, o malte, o lúpulo, foi tudo do interior de São Paulo. No Paraná já fizeram cervejas assim, acho que no Rio Grande já fizeram. Fica uma coisa bem regional. O cervejeiro adora valorizar o produto regional, tá? Cervejeiro artesanal. Então, assim, tem um grande apelo de marketing, apelo na região. E aqui eu vou mostrar para vocês agora alguns cultivos. Alguns são de clientes meus, outros são para mostrar que tem pelo Brasil todo. Então, aqui é da safra passada. Essa foto é mais ou menos de maio, do cliente meu em Tapetininga. Vocês podem ver que são plantas muito carregadas, com uma produtividade bem legal. Aqui é uma fazenda em Minas, Fazenda Bela Terra. Eles são produtores de café, estão começando no lúpulo. Aqui o lúpulo Mira Estrela, que fica em Mira Estrela, próximo ao Rio Grande, divisa entre São Paulo e Mato Grosso. Essa foto eu tirei faz umas 2 semanas, as plantas estão subindo lá, começando a soltar os braços. Essa é uma cliente minha em Sorocaba, acabou de montar a área, eu coloquei uma foto aqui para vocês verem a iluminação na área dela. Ela plantou faz 1 mês, vai dar 1 mês agora. Assim, tem muitas áreas surgindo todos os meses. Aqui é o pessoal da Lúpulo Alto Tietê. Essa safra é da safra passada também, essa foto. Essa foto é de semana passada, de Carambeí, no Paraná, próximo a Ponta Grossa. Esse Lúpulo Alto Tietê é de Mogi das Cruzes. Carambeí, próximo a Ponta Grossa. Essa semana passada estava colocando os mourões. Então, eles estão começando a colocar os mourões. Essa semana ia começar a passar os cabos, em janeiro está plantando. Aqui em Maceió, a foto acabou dando uma esticada para ficar no mesmo formato. Um cliente meu, o seu Aloísio, está começando um cultivo lá não é próximo a Maceió, eu coloquei para ficar mais fácil de localizar. Vamos ver como que a planta vai se comportar lá.
Muitas áreas, assim, tem caráter comercial, /teste, porque a gente não tem referencial de como vai se comportar o lúpulo naquela região. Por clima, a gente tem uma ideia do que possa acontecer, mas não a todas as respostas. Isso vai levar um tempo até a gente ter. Essa é em Andrelândia, em Minas, uma área também que está pronta, acabou de ser montada. Eles vão plantar agora em janeiro. O Brava Terra, que é um dos mais conhecidos hoje, produtores de lúpulo do Brasil. Um amigo meu aqui, o Lúpulo 1090, do Rodrigo, de Santa Catarina, que tem um evento em fevereiro, pessoal. Quem está interessado aí, procura Festival Nacional da Colheita do Lúpulo, é um evento bem legal. Eu vou estar palestrando lá, vou falar sobre melhoramento. É um evento que na verdade, vão ser 3 em 1. Vai ter a Copa Latina de Cervejas Lupuladas para profissionais e amadores. Vai ter a Copa do Lúpulo, que as fazendas vão poder enviar o seu lúpulo e concorrer. São, se eu não me engano, 6 lúpulos que foram escolhidos, categoria de amargor, de aroma. Cada categoria vai ter um campeão, e a fazenda que pontuar melhor dentre todas as categorias vai receber um prêmio como melhor fazenda de lúpulo do ano. É um evento bem legal, bem legal. E assim, é um evento de colheita, então vai estar lá, vai ter cerveja, vai ter churrasco, vai ter bate-papo. É um evento que vale a pena. Lúpulo Vale Europeu de Santa Catarina, Lúpulos da Alcinha aqui de São Paulo, Alfa Lúpulo no Rio, a Hopfenburg no Espírito Santo, Lúpulo do Vale em Santa Catarina, do meu amigo Stefano, Tamayo Hops, do Pablo, em Brasília. Ele está dentro de Brasília. Essa área aqui fica no quintal da casa dele. Olha que cada planta bonita, gente, de Santa Catarina, Brasília, plantando em Espírito Santo. Estamos espalhando a palavra do lúpulo pelo Brasil. Aqui o seu Armando, o cultivo dele no Rio Grande do Norte, ele usou um formato diferente, vocês podem ver aqui. Ele utilizou o que a gente chama de árvore de Natal, que é o lúpulo, tem uma haste só aqui de eucalipto, e o lúpulo sobe em volta dele, como se fosse um pinheiro. Ele tentou, não gostou, tá? É um modelo assim que eu não vejo vantagens, porque você vai acabar mutuando as plantas, então... mas vale o teste, tá? No sul, muita gente utilizou parreiral de uva abandonado, sistema de latada, que eles chamaram. Tentaram, deu certo em alguns casos, mas a impressão que eu tinha até, e se confirmou, é que não vale a pena, porque o forte da produção do lúpulo é quando ela está na vertical, quando ela cresce bastante, e ali na horizontal a produtividade acaba diminuindo. Aqui é o West Hops, no Paraná. E aqui, cara, pessoal, vou colocar algumas cervejas que utilizaram o lúpulo nacional. E eu queria dar destaque para essa daqui, primeiramente, a Tropicalismo, da Endemic Brewing, se não me engano. Foi a primeira cerveja deles. Eles são uma cervejaria que querem fazer cervejas especiais, cervejas de guarda, que elas ficam um tempo armazenadas. E eles utilizaram o lúpulo nacional e ganharam uma medalha na Brasil Beer Cup, que foi umas 2 ou 3 semanas atrás. Foram premiados com uma cerveja com lúpulo nacional, um evento nacional. Isso é muito legal. E só vai abrindo espaço. Outro, que não é propaganda, tá, pessoal? A Dádiva é uma das cervejarias artesanais mais conhecidas do Brasil. Eles, assim, eu vejo eles sempre meio que lançando algumas tendências ou experimentando coisas novas. Eles são bem ousados. E eles lançaram essa cerveja aqui com lúpulos nacionais. E assim, eu acho muito legal porque quando uma cervejaria igual a Dádiva, por exemplo, utiliza lúpulo nacional, isso abre o olho de muito cervejeiro que se inspira neles ou que acha o trabalho deles legal, sabe?
Então, é muito legal ver ano a ano. Eu poderia ter colocado aqui mais 50 fotos. Nesse evento da Brasil Beer Cup, teve mais uma cerveja que ganhou com lúpulo nacional. Eu não consegui, eu fui procurar agora à tarde, eu não consegui lembrar o nome dela para achar a imagem para colocar aqui, tá? Então, numa próxima apresentação eu posso colocar para vocês, mas foram duas. E aqui algumas coisas legais, ó. Essa era uma área de Curitiba. Vocês podem ver que não só tem o apelo do produto ser fresco, de ser um produto de qualidade, isso é importante, eu não falei na apresentação, eu vou falar amanhã, mas os lúpulos nacionais, quando bem cultivados, bem colhidos, bem secos e bem processados, têm qualidade tão boa quanto os americanos, quando você compara os pares, né? Então, se eu pegar um Cascade americano e um Cascade brasileiro, a gente não deve em nada, tá? Então, aqui são cervejas utilizando lúpulos nacionais. Olha essa daqui foi chamada de 8H. Por quê? Eles colheram o lúpulo, em 8 horas ele já estava na panela. Então, assim, é o frescor do frescor. É como se você estivesse pegando uma uva direto do campo, sabe? A hora que você vai ter o melhor do produto. Lógico, para comercialização, você precisa embalar, a não ser que você venda toda a sua produção no fresco, normalmente você precisa secar, embalar, de preferência processar. Então, mas assim, é um apelo que até pouco tempo atrás o cervejeiro brasileiro não tinha oportunidade, sabe? Não existia lúpulo fresco no Brasil. E hoje a gente pode começar a proporcionar isso para eles. A Interior Paulista aí de novo. Essa aqui é uma da SP330, aqui de Ribeirão Preto. Recentemente a SP330 fez outra com lúpulo de um cliente meu de Ribeirão Preto. Saiu até algumas reportagens, foi bem legal a cerveja, ficou muito boa mesmo. Eles fizeram uma Golden Ale. Uma Baden-Baden, a primeira Baden-Baden que eles utilizaram lúpulo nacional, a Merten depois. Aqui mais algumas, da Imaculada, outra da Dádiva, essa aqui foi a primeira da Dádiva. A Lombir, que tem ligação, tem ligação com a Ambev. A Ambev tem um projeto lá no sul, em Santa Catarina, que eles fomentam o cultivo. Então, eles fornecem, por exemplo, mudas, acompanhamento técnico durante a safra, e na colheita eles pegam e pagam valor X. E boa parte da produção foi utilizada nessa Green Belly aqui da Lombir. A Black Princess, do Grupo Petrópolis, é o mesmo esquema. O Grupo Petrópolis, para quem não sabe, é da Itaipava. E foi uma cerveja também. Eles também fomentam o cultivo. Eles estão vendo o modelo que eles vão adotar lá no Rio de Janeiro, mas a ideia é que seja parecido com esse da Ambev, pode ter alguma diferença ou outra, mas a ideia é fomentar o cultivo para utilizar em suas cervejas lúpulo nacional. Eu gostaria de agradecer os parceiros, os patrocinadores aí, os apoiadores, ao Vanderberg, a Hops Brasil, a Prolúpulo, Calamazu, a Escola Mineira de Sommelier. Gostaria de agradecer o Meu Agro de novo. Agradeço a todos. Aqui estão os meus contatos.